Eles eram reais ou apenas um mito? A Bíblia menciona seres gigantescos nascidos de uma união proibida entre o céu e a terra, que caminharam pelo nosso planeta antes do dilúvio. Quem eram os Néfilim e por que a história tentou apagá-los? No vídeo de hoje nós vamos decifrar esse mistério. A palavra Néfilim aparece pouquíssimas vezes na Bíblia canônica, mas o impacto dela gerou milhares de páginas em textos apócrifos, como o livro de Enoque. Mas mais do que isso, ao longo dos séculos, centenas de jornais antigos, incluindo relatos do século XIX, nos Estados Unidos, registraram a descoberta de esqueletos humanos com mais de 3 metros de altura, que simplesmente sumiram dos museus. Isso não é apenas teologia, é um mistério que mexe com a nossa história. O grande problema quando tentamos estudar os Néfilim é que caímos em um abismo de desinformação. De um lado, temos explicações teológicas extremamente superficiais que ignoram o contexto cultural e linguístico da época. Já do outro lado, teorias da conspiração bizarras na internet que misturam alienígenas do passado com o misticismo sem nenhum rigor histórico ou bíblico. O resultado, nós ficamos completamente perdidos sem saber o que é fé e o que de fato é a ficção. Mas essa confusão acontece por um motivo bem simples: a tradução e a perda do contexto histórico. A palavra hebraica Néfilim vem da raiz nafal, que significa cair, ou aqueles que derrubam. Quando o texto foi traduzido para o grego, usaram a palavra gigantes. Essa mudança de termos, somado ao silêncio de séculos sobre os livros apócrifos e a falta de análises arqueológicas sérias, acessíveis ao público, criou esse apagão de conhecimento. E esses seres são bem bizarros, cara. Pare para pensar por um momento. Se imagine vivendo naquela época, convivendo com esses supostos seres. Uma simples caminhada perto da sua casa poderia ser fatal. Cruzar com o caminho deles significaria se condenar a um possível final nada feliz. Os Néfilim são assustadores, não apenas por conta da sua altura, que é assustadoramente absurda, mas também pelo que eles representam. A união perversa de cruzamento de seres angelicais com meros humanos, cara. É um tipo de experiência que não poderia ter dado certo. Unir a nossa natureza profana e maligna com a dos anjos só poderia causar a pior consequência possível. No livro de Enoque nos relata que anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes chamados Néfilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e também cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos. Esses gigantes aparecem no Antigo Testamento bíblico e eles deixaram de existir no período do rei Davi, quando possivelmente foram todos dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente dos Néfilins, mas bem inferior aos primeiros que apareceram no período pré-diluviano, e que são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo, conforme os livros de Pedro e Judas nos relatam. O que mais tem no YouTube são vídeos cheios de imagens geradas por inteligência artificial, de esqueletos falsos e, bom, eles aceitam aquilo como verdade absoluta e encerram o assunto. Ou então fecham os olhos e dizem: isso não importa, é apenas um detalhe sem importância na Bíblia, ignorando que Deus não colocaria essa informação no texto sagrado por acaso.
Ossos longos, força assustadora, altura colossal. Esses seres supostamente faziam parte da nossa vida aqui na Terra, mas no fim foram todos varridos por um terrível e assustador dilúvio que cercou toda a Terra. A Bíblia nos diz que antes de haver o dilúvio, nunca havia chovido na Terra. Isso significa que a primeira vez que tivemos contato com a chuva, fomos consumidos por um fenômeno aquático bem assustador. A chuva que você conhece hoje foi bem diferente na época em que surgiu pela primeira vez. Esses gigantes viveram na época de Noé, ou seja, eles conviveram com pessoas como eu e você, cara. Seria o mesmo que um leão conviver com a sua presa. Era uma realidade muito diferente e até difícil de imaginar como era naquela época. Gigantes, reais ou não, nos fazem pensar de forma mais aprofundada na realidade que nos cerca. Imaginamos um mundo onde eles supostamente existiram e concluímos que esse mundo era bem mais selvagem e, no mínimo, bem atípico, bem diferente do nosso, cara. O máximo que a gente encontra hoje é uns malucos lá de 1,90 para mais, o que já é bem doido, né? Enfim, a história bíblica esconde segredos e mistérios bem difíceis de entender e até mesmo de acreditar, mas eles nos mostram que a realidade é bem mais complexa do que imaginamos. Senhoras e senhores, eu sou o Ismael e obrigado por permanecerem no quadrante. Esse foi o vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Até mais!